Meu bom dia a todas e a todos. Quero, em especial, cumprimentar os senadores desta comissão, Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, e eu faço cumprimentando o senador Davi Alcolumbre e o senador João Alberto. Uma saudação ao líder do meu partido, o senador Omar Aziz, a todos os membros dessa comissão, e dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com os senhores. Estou acompanhado do secretário de Mobilidade Urbana do nosso Ministério, o Dr. Dario Reis Lopes, e também do secretário de Saneamento, Dr. Paulo Ferreira, e do nosso chefe de gabinete, Dr. Aires. Quando o senador Davi nos convidou, em nome da comissão, para estar aqui presente, eu não poderia deixar de registrar a importância que tem para o Ministério estar próximo do Poder Legislativo, do Senado, da Câmara dos Deputados. É uma definição nossa de atender todos os convites do Senado e da Câmara dos Deputados. O Ministério das Cidades, ele tem como regra básica a aproximação e a formulação de políticas públicas, a definição de investimentos, discutindo com os parlamentares. É um ministério extremamente importante para o futuro do país, idealizado há 12 anos atrás e mantido o Ministério com a presidenta Dilma no seu primeiro mandato, também no seu segundo mandato. Nós temos nele a oportunidade de realizar investimentos muito importantes para as cidades médias, grandes, pequenas, estados, em especial investimentos que têm dificuldades orçamentárias por parte dos municípios e estados. Investimentos estruturantes, investimentos no campo da mobilidade, da habitação, do planejamento urbano e do saneamento, que são os maiores investimentos de infraestrutura em qualquer estado, em qualquer cidade. Essa é a razão da existência do Ministério das Cidades. Todos sabem o quanto é difícil. Aqui temos dois ex-governadores, o senador Anastasia, o senador Omar Aziz, e ambos sabem o quanto é difícil o Estado investir em grandes projetos, em grandes obras, se não tiver parcerias com o governo federal, se não tiver oportunidade de contrair investimentos com a aprovação do Senado, porque os orçamentos dos governos estaduais, das prefeituras, das cidades, portanto, nas últimas décadas, perderam muito do seu valor. Enquanto nós não tivermos um novo pacto federativo no Brasil, onde seja rediscutida a questão orçamentária, a questão de distribuição das receitas, fruto dos impostos, dos tributos, todos nós teremos que conviver com os municípios e os estados em dificuldade de realizar seus investimentos e com a necessidade de estabelecer parcerias com o governo federal. Portanto, essa é a razão da nossa disposição de estar aqui dialogando com vocês, de permanentemente discutir novos programas, o aperfeiçoamento dos atuais, nos 4 campos citados. Vale registrar, senador Davi Alcolumbre, que nós, nos últimos 2 anos, tivemos a oportunidade de registrar a importância desse ministério em algumas crises por que passaram o país. Vamos aqui lembrar que há mais de 1 ano, quase 2 anos atrás, nós tivemos uma grande manifestação popular com os brasileiros numa imensidão por todas as ruas do país, das principais cidades, se manifestando por melhoria da qualidade do transporte público. Uma manifestação de milhões de brasileiros, espontânea. Na minha cidade, São Paulo, algo em torno de 2 milhões de pessoas nas ruas, pedindo transporte público eficiente, pedindo metrô, pedindo trens, pedindo corredores de ônibus, e assim foi em todo o Brasil. Naquele momento, os governos estaduais, as prefeituras, o governo federal, acabaram se entendendo e se conscientizando que era hora de dar um basta e de melhorar a qualidade do transporte público com mais rapidez e com mais eficiência. Naquele momento, do ponto de vista, ou sob a ótica, sob a gestão, sob a responsabilidade do governo federal, nasceu o PAC Mobilidade. PAC Mobilidade, que tem como origem a definição de investimentos nas grandes cidades do país,
nas médias cidades do país, com o governo federal financiando ou aportando recursos através do Orçamento Geral da União, num volume bastante grande, que superava 50 bilhões de reais. Esse programa ele está em curso. Diversas cidades aqui ligadas aos senadores presentes estão recebendo esses recursos, estão observando a execução dos projetos definidos naquele momento. E, a partir daquele momento, eu acho que o Brasil tem um divisor de águas no que diz respeito ao transporte público. Nós não podemos, dentro do Ministério das Cidades, para ficar ainda no campo da mobilidade, em nenhum momento deixar de criar novos investimentos, permanentemente dotar a nossa cidade de infraestrutura de mobilidade e transporte público, nas grandes transportes sob trilho, nas médias corredores de ônibus, para que a gente não precise conviver novamente com uma legítima manifestação popular pedindo a melhoria dos transportes públicos. Então, vejam a importância desse ministério, em especial no campo da mobilidade, com a vinculação que tem as obras hoje realizadas, e nós estamos à disposição, seja no gabinete, seja com as nossas equipes, está aqui o Dario Reis, o secretário, sempre que possível, sempre que necessário, convidado para discutir todos os investimentos, item por item, cidade por cidade, mas é uma secretaria bem estruturada, bem conduzida hoje e que tem a sua razão de ser, e a participação da comissão nas sugestões, no aperfeiçoamento, nos debates. Até faço uma sugestão que tem aqui um debate específico sobre mobilidade urbana com a presidência do Dario. Ela apenas servirá para justificar a existência dessa comissão e contribuir para que possamos trabalhar juntos nesse campo. Ainda no campo da infraestrutura e numa outra linha de ação do nosso Ministério, vamos citar aqui a área de saneamento, que está aqui para registrar. O Dario, ele, nos governos Mário Covas e Geraldo Alckmin em São Paulo, ele foi secretário de Transportes. Uma pessoa com muita experiência, pessoa que ajudou a implantar o Rodoanel e diversas obras de importância no estado de São Paulo, e hoje nos honra aceitando esse cargo. Voltando para o saneamento, tendo à frente o Paulo Ferreira, que também tem experiência no estado de São Paulo, tendo sido diretor de obras da Sabesp no governo Covas e secretário adjunto do professor Goldenberg, quando foi secretário estadual do Meio Ambiente. Nós temos hoje, eu diria, um dos pontos mais críticos do país. Os senhores senadores sabem disso. O senador Omar Aziz é um privilegiado, o estado do Amazonas não tem esse problema de falta de água, ele, ao contrário, o problema lá é excesso de água. O Acre também não temos, mas esse é um tema muito importante, muito grave. Estados passando por dificuldades imensas no abastecimento de água para a sua população. Cidades que, infelizmente, ainda convivem com a ausência de esgotamento sanitário na sua totalidade ou uma parte expressiva, que justifica essa preocupação do governo federal de dar apoio a estados e municípios no sentido de levar obras e investimentos que ajudem na captação de água e levar o esgotamento sanitário para todos os cantos do país. Temos, através da liderança da presidenta Dilma, nos últimos meses, comparecido em todas as situações emergenciais do país. Ceará, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em todos os pontos críticos que, infelizmente, se apresentam por conta da questão hidrológica, mas também por conta da necessidade de novos investimentos para atender novas demandas. É fundamental que haja esses investimentos, é fundamental que o orçamento da área de saneamento no plano federal, estadual e municípios seja cada vez mais privilegiado. Eu considero essa uma das questões mais críticas do país, porque o ser humano ele não consegue conviver sem água. O ser humano ele não consegue ter dignidade sem um tratamento de esgoto. E o Brasil está com índices que são bastante inadequados para as nossas perspectivas, expectativas de crescimento, de desenvolvimento. Essa é a razão
da prioridade que se dá no plano federal e vai continuar no nosso governo e no nosso ministério na questão do saneamento. Registrar com satisfação os bons quadros concursados que encontramos no Ministério, o depoimento do secretário Dario Reis, do secretário Paulo Ferreira, que com certeza nos ajudarão nesse trabalho e nesse trabalho em parceria também com o Senado, em especial com essa comissão. Mudando de foco, senador Davi, para que rapidamente a gente possa encerrar esses 30 minutos e entrar na fase das perguntas, eu iria para o campo da habitação. Eu tenho dito que existe, é evidente, a Secretaria da Habitação, as políticas públicas de habitação, mas existe algo muito marcante, independente das outras atividades da Secretaria, no que diz respeito a áreas de risco, remoção de famílias, atuação em favelas, levar dignidade a todos os cantos do país, mas existe algo que é muito marcante, que é o programa Minha Casa Minha Vida. As pessoas querem saber a razão do sucesso do Minha Casa Minha Vida. É interessante que quando eu fui prefeito de São Paulo, eu convivi muito com uma pergunta que me faziam delegações de outros países, de outras cidades, que queriam saber os fundamentos do sucesso de um programa que nós implantamos em São Paulo, chamado Cidade Limpa. E eu convivia na minha rotina durante 7 anos na Prefeitura de São Paulo com essa pergunta. Qualquer que fosse o prefeito de uma cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, ou do país, ou de outros países, eles sempre me faziam essa pergunta. Sempre me faziam essa pergunta. O Vermelho era chefe de gabinete, o Arlen na época, ele lembra disso. Não havia uma cidade que não perguntava. E eu, desde que eu assumi o Ministério das Cidades, eu me acostumei a ter a mesma pergunta. Quais são os fundamentos, senadora Anastasia, do sucesso do programa Minha Casa Minha Vida? É impressionante como esse programa ele se tornou conhecido no Brasil e no mundo, porque é um case, é o maior programa de construção habitacional do mundo. Esse programa prevê a construção de 6.750.000 unidades até 2018, portanto, em 9 anos, de 2009 a 2018, esse programa irá atender 25 milhões de pessoas. É algo extraordinário, num país de aproximadamente 200 milhões de pessoas, em 9 anos, 25 milhões de pessoas que moram em favela, em cortiço, na beira de córrego, em condições que não têm dignidade, que não têm água, que não têm energia, vão morar numa unidade de classe média, média baixa, com 50 metros quadrados aproximadamente, com banheiro, com água, com energia, com conforto, não é? É impressionante. Daí as pessoas perguntam, mas qual é a razão? Aí, fazer justiça. A razão é que nós tivemos um presidente da República que ele nasceu numa condição muito próxima, com seus familiares muito próximos. E ele acreditou que esse era o caminho para levar dignidade às pessoas. E esse programa, com o seu apoio do presidente Lula na época, a minha presidenta Dilma era ministra, conviveu, depois, quando assumiu a presidência, continuou. Fez com que tivesse recursos, porque é um programa que tem muito recurso. Os senhores sabem aqui, os senhores conhecem, cada município que a gente vai no país é uma unidade com 20 milhões de reais, outra de 40, outra de 30, muito bem gerenciada, não é? Muito bem estruturada, com uma participação muito competente da Caixa Econômica Federal, do Ministério das Cidades, muito bem integrada com a iniciativa privada, não é? Com muita transparência, os custos são públicos, tem uma escala muito grande, é muito difícil fugir do padrão de qualidade, porque a própria população fiscaliza. Então, é um programa que vai continuar, é a prioridade do governo, uma das prioridades. A presidenta deixou isso claro no seu discurso de posse e na reunião que teve, a primeira reunião ministerial, e é algo que vai marcar na história do país. Eu digo porque aqui todos nós estamos na vida pública e tivemos vários cargos e sabendo o que significa aquele momento para aquela pessoa humilde, aquela mãe de família, quando a gente entrega a chave daquela casa. Aqui, acho que não teve ninguém que não entregou uma chave na mão de uma mãe e ela chorou, porque ela morava numa beira de córrego e com seus 2, 3 filhos, marido ou sem marido, pai, mãe, ela passa a morar
numa unidade com essa dignidade. Pois bem, serão 25 milhões de pessoas que serão beneficiadas com esse programa. 1/8 da população do país. Então, ontem eu estive em São João do Meriti, 300 unidades. Daqui 2 meses, mais 600 unidades lá. Semana que vem, numa cidade vizinha, São João do Meriti, não vai dar porque não tem agenda, a Miriam da Caixa não pode ir, a presidenta não pode ir. A cada dia uma inauguração. E estou muito à vontade, porque eu não tenho mérito nesse programa. Eu estou chegando agora, eu não participei. Eu convivi com o prefeito de São Paulo, né, tentando construir numa cidade que o terreno é caro, mas encontrando depois uma fórmula de convivência do programa com o Estado e com o governo federal, e agora o programa está deslanchando. Então, eu posso dizer que esse é um carro-chefe do Ministério, é um carro-chefe que tem a participação de todos, porque a contribuição dos deputados, senadores, prefeitos é fundamental para nos apontar caminhos diante do volume imenso de recursos definidos, porque essa é uma meta, a meta é atender 25 milhões de pessoas em 9 anos. Então, esse é o terceiro setor do nosso Ministério, um setor extremamente importante. Vale a pena também, assim como no saneamento, na mobilidade, eu sugiro aqui um dia específico para debater a questão. Na habitação, continua à frente da Secretaria, convite nosso, por iniciativa nossa, a secretária Inês Magalhães. Nós convivemos com ela quando prefeito de São Paulo, uma pessoa competente, uma técnica que tem condições de atingir essas metas sob a sua liderança da Secretaria, e vale a pena também como sugestão a reflexão dessa comissão para ter um dia especificamente definido, voltado para a discussão da habitação com a Inês, assim como saneamento com o Paulo e mobilidade com o Dario. E, por fim, a Secretaria de Planejamento Urbano. Está à frente lá o Luiz, secretário que tem como políticas públicas vinculadas à Secretaria a elaboração de planos diretores, o mapeamento de áreas de risco, o planejamento do crescimento ordenado das cidades, a integração com as outras secretarias para que os investimentos possam ser planejados e integrados com outros investimentos do governo federal. Uma secretaria muito importante e, constatamos, muito pouco utilizada diante da sua importância pelos prefeitos e governadores do nosso país. Vale a pena essa comissão nos ajudar a dar visibilidade para essa secretaria, visibilidade para que fique claro a sua importância e ela possa conseguir apoiar mais os nossos municípios e os nossos estados. E, por fim, antes de encerrar esses 30 minutos, essa fase inicial, senador Davi, temos lá o Denatran. O Denatran, ele mexe com a vida de brasileiros, milhões de brasileiros. Nós vamos adotar resoluções bastante rigorosas para que a população brasileira não seja surpreendida por medidas que tragam desconforto e não tragam segurança, porque o papel principal do Denatran é trazer aos usuários de veículos, aos proprietários, conforto e segurança. Esse é o carro-chefe, essa é a diretriz básica. E está passando por um processo de reformulação, de enxugamento, mas é evidente que atendendo às suas diretrizes da sua formação, e é também uma importante atribuição e responsabilidade que tem o nosso Ministério. Enfim, essas são as principais observações e reflexões que eu queria fazer com os senhores nessa abordagem inicial. Agradecer pelo convite mais uma vez, muito honroso, e ficar à disposição, conforme o senhor disse no início, dos senadores e da mesa. Muito obrigado.